Bem-vindo, bem-vinda. Estamos online, estamos aqui mais uma aula da comunidade da Biblião Club. Então, bem-vindo aqui. Nós temos uma aula disponível toda terça-noite e ela fica disponível depois também dentro da nossa plataforma. Hoje estamos liberando a aula pelo YouTube e a partir de agora voltaremos ao YouTube para deixar a aula em aberto durante alguns dias. Vou explicar isso também no final da aula, mas enquanto você está chegando aí, recebendo a notificação, nós estamos mudando de novo e sempre mudamos para melhor, para facilitar todo o processo para você ter acesso a todo o conteúdo aqui. Então, toda a terça-feira à noite nós vamos estar aqui online e a aula vai ficar disponível por 7 dias. Então, na próxima terça-feira, essa aula sai aqui disponível para todos, só fica para os membros do clube, do Biblião Clube, lá no portal e também lá na comunidade do Facebook, na nossa comunidade da Biblião Club, lá no Facebook, e sai aqui do YouTube e aí vem uma nova aula. Então, quem não é assinante, quem não faz parte da Seara Porto Alegre, que tem acesso aqui também ao Biblião Clube, vai ficar só apenas 7 dias disponíveis as aulas. Vencendo 7 dias, elas ficam exclusivas para as pessoas que são assinantes ou já fazem parte do Biblião Club. Então, nós mudamos esse modelo para facilitar para mais pessoas terem acesso e você poder compartilhar com pessoas. Se você ainda não é membro desse clube, onde nós estudamos a palavra de Deus e queremos a cada dia mais estudar, eu convido você, meu amigo, a minha amiga, a se inscrever, a fazer a sua assinatura aqui no Biblião Club. Você pode me chamar lá no privado, tanto no perfil do Biblião Club, da escola, da Biblião Escola, quanto no meu pessoal. E tá o link lá, você pode se cadastrar e vai ser o plano ainda vitalício promocional, depois ele vai sair fora, beleza? Passados os reclames, passado aqui o comunicado que eu tinha para fazer, nós vamos estudar hoje sobre algo que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. O que é isso? Nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Nós vamos falar sobre o temor do Senhor e o quanto isso é importante na nossa vida. Beleza? Então, eu quero que você preste muita atenção e depois você pode fazer as perguntas. Se eu não conseguir responder agora, nessa aula, eu vou responder mais tarde, pode ter certeza disso. E nós vamos falar durante algumas semanas sobre isso. Então, vai ser uma série de estudos, de aulas que nós vamos ter aqui no Biblião Club, que você pode estar assistindo cada uma delas e depois tirando as suas dúvidas. Temor do Senhor. Primeira coisa, o que é o temor do Senhor? Muitas pessoas acham que temor é igual a medo. E no sentido da palavra, temor pode ser igual a medo. Só que nós não podemos ter essa compreensão no significado bíblico. Dentro do contexto bíblico, temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. A palavra de Deus fala em Provérbios, fala lá em Provérbios, só pegar, sumiu a minha câmera aqui, fala lá em Provérbios 9:10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, se o temor que fala aqui do Senhor é o princípio da sabedoria, é o medo, então há algo de errado. Porque a palavra de Deus fala que Deus é, aqui o Senhor se refere a Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Então não pode de forma alguma, o princípio do Senhor, deixa eu pegar aqui, não pode de forma alguma o princípio do Senhor ser o medo. Por quê? Porque o medo vai contra o amor, porque Deus é amor.
Então, é a primeira coisa. Isso é estudo da palavra. Quando nós começamos a ler a palavra e começamos a ver alguns conflitos aos primeiros olhos, a primeira leitura entre textos, então nós temos que analisar, porque provavelmente a nossa compreensão está sendo errada. Então, se eu compreendo que Deus é amor e a palavra de Deus afirma que Deus é amor, então o temor do Senhor não pode se referir a medo. Porque o medo é inimigo da fé, e a fé nos aproxima de Deus, e o medo nos afasta de Deus. Então, esse temor que a palavra de Deus fala é diferente de medo. Não é medo. E é isso que nós vamos estudar e entender e compreender o que é o temor do Senhor nessa e nas próximas aulas. Agora, então, nós precisamos ter claro: o temor do Senhor nunca deve ser algo que nós tememos. Nunca é algo que tem que ser temido. As pessoas acham que o temor do Senhor é algo temível. Não. O temor do Senhor precisa de esclarecimentos, e é por isso que nós estamos nessa aula, porque nós fazemos parte daqueles que esclarecem as coisas, não daqueles que confundem as coisas. Vou até anotar isso aqui. Nós somos daqueles que esclarecem as coisas, e não daqueles que confundem as coisas. Beleza? Então, nós somos esses. Agora, existe alguns tipos de temores no relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Sobre os tipos de temor para com Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que têm medo. E é um tipo de temor. É um tipo de temor. Mas é aquele temor. Esse tipo de temor é aquele que coloca a culpa em Deus. Como se Deus fosse o nosso problema. Tem pessoas que têm terror de Deus porque na cabeça delas, Deus é a culpa dos problemas dela. É um tipo de temor. Está certo? Não, não está certo. Esse tipo de temor que traz terror é um temor de uma pessoa que não crê e não conhece a graça de Deus. Porque o temor correto, o temor para com Deus, o temor para com Deus nos leva a nos aproximarmos dele. Nos leva a glorificar ele, nos leva a desfrutar das coisas dele. Porque se o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria vinda de Deus é o início de toda coisa boa que vai nos acontecer na vida. Isso fala em Salmos, isso fala em Provérbios, isso fala em Eclesiastes. No livro de Provérbios há vários sis. Se o homem teme a Deus, ele é abençoado. Se o homem teme a Deus, ele é sábio. Se ele é sábio por causa lá do temor dele a Deus, então vai acontecer que ele vai ser bem-sucedido.
Agora, o temor no nosso coração, que tem a ver com terror ou medo, ele não glorifica a Deus. Então, Deus não poderia dizer para nós que o temor que tem a ver com terror é o caminho para uma vida plena em abundância, porque caminhar em sabedoria, no conhecimento de Deus, é o segredo para a vida plena e abundante. Agora, nós precisamos entender que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós temos que temer Ele da forma certa. Agora, você que está me assistindo aqui, ainda não é um cristão, ainda não é um praticante da palavra, ainda não teve o seu encontro e decisão pessoal com Jesus, você vai tentar temer a Deus de todas as formas. E todas essas formas estarão erradas. Por quê? Porque o seu coração ainda não experimentou um encontro e o quê? Uma experiência genuína e verdadeira do amor de Deus. Só passa a temer a Deus quem tem um encontro com Ele. A temer da forma certa, porque antes disso é terror. Antes disso é isso que nós falamos aqui, ó. Antes disso é isso aqui, ó. Terror, medo, rejeição, colocar a culpa somente nele. O evangelho nunca vai criar medo. O evangelho nunca vai criar medo. Por quê? Porque o evangelho é a boa notícia. O evangelho e uma boa notícia nunca vem carregada de medo. Ela vem carregada de esperança, de vida, de amor. Então nós precisamos entender cada um desses pontos. Agora, se você não está em Cristo, então você não está temendo da forma certa. E aí você teme de um jeito de uma pessoa que não é filho de Deus. E aí por isso que fala que as pessoas vão tremer diante de Deus, porque no juízo. Aí é o tremer de terror. Por quê? Porque elas não conheceram a graça de Deus. Elas não aceitaram a graça de Deus. Agora, aquele que está em Cristo, você vai encontrar. Você vai encontrar. Então, nós precisamos de graça, de favor, de conhecimento de Deus. Nós precisamos. Nós todos somos homens falhos. O princípio de Caim e Abel governa desde o início do mundo. O princípio de Caim e Abel governa. Como assim, pastor? O que é o princípio? De Caim e Abel. O que é esse princípio, pastor? O princípio de Caim e Abel é o seguinte. Abel, ele ofertou o melhor, porque ele temia a Deus. Caim ofertou apenas porque ele temia a Deus. Qual é a diferença desses dois? Esse aqui tinha um relacionamento com Deus. E esse aqui não.
Pastor, como é que tu pode afirmar isso? Vamos ler o texto e vamos ler aquilo que está entre o texto. Lá no texto fala que quando Caim ofereceu, Deus se agradou. E por causa que Deus viu o coração de Caim temente a ele, Deus abençoou ele. E nós vemos Abel fazendo isso. Aí depois nós vemos Caim ofertando a Deus. Por que ele estava ofertando a Deus? Porque foi passado que ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha um temor de, eu preciso fazer isso aqui. Mas ele não tinha o temor do relacionamento, da vida com Deus. E nós vamos explicar um pouquinho mais o que é isso. Agora, quando Caim mata Abel e Deus vai até Caim e pergunta: onde está teu irmão? Qual é a resposta que Caim dá para Abel? Eu sei lá, eu não sou o protetor do meu irmão, eu não sou o pai do meu irmão. Perceba, ele dá essa resposta com essa conotação nas palavras para Deus. Ele dá para Deus. E Deus fala: o sangue do teu irmão clama da terra. E há um princípio nisso também. Porque a palavra de Deus fala que o sangue dos justos clama por justiça diante de Deus. E isso mostra o temor de Abel por Deus. E isso mostra o temor errado de Caim por Deus. Se você está em Cristo, você tem tudo de Cristo. Se você não está em Cristo, você tem tudo apenas de você. E isso é uma das piores coisas que uma pessoa pode ter. Apenas tudo de si mesmo. Apenas tudo de si mesmo. Por isso que o orgulho é um grande inimigo do temor verdadeiro a Deus. Tem outro tipo de temor, que é o temor como princípio da sabedoria, como nós falamos lá no início. E esta é um temor de abertura. Agora, por que é um temor de abertura? Porque nós conhecemos o amor de Cristo e nos abrimos a Ele. Porque nós conhecemos o amor de Cristo e nos abrimos a Ele. Nós sabemos que nós não somos odiados por Deus, nós não somos desclassificados por Deus. Então vai-se embora todo o medo de juízo e de julgamento. O medo implica castigo. E quem lança fora o medo está sendo aperfeiçoado no amor. Isso fala em 1 João 4. O castigo foi sobre Cristo e essa é a nossa herança, esperança e convicção. Agora, se nós cremos nisso, nós cremos na obra de Cristo, nós o amamos. Então começa um novo ciclo. E é o ciclo que eu e você vivemos. É o ciclo do temor por amor e honra. É esse ciclo que nós vivemos. E esse ciclo de temor por amor e honra vai nos levar a viver o quê? Isso aqui vai nos levar a viver uma vida de obediência. Uma das melhores formas de combater o nosso orgulho é
temendo a Deus. Muitas pessoas falam assim, ai pastor, eu não consigo vencer meu orgulho. Você não vai conseguir mesmo. Não consegue. Ninguém consegue vencer o orgulho por si mesmo. Agora, quando nós começamos a praticar o amor e o temor e a honra a Deus, e por causa disso aqui, obedecermos os mandamentos dele, nós estamos aniquilando o orgulho. Nós estamos aniquilando o orgulho. E quando nós fazemos isso, então o que acontece? Quando nós estamos aniquilando o orgulho, nós começamos então a fazer o seguinte. Nós começamos a entrar no ciclo da obediência. E o ciclo da obediência leva à colheita. Por isso que fala que o temor do Senhor é como princípio para a sabedoria, é como início. Por quê? Porque nós começamos a semear as coisas certas, nós começamos a fazer as coisas certas. E nós começamos a praticar os mandamentos, e nós passamos a viver conforme a mentalidade do reino. E aí o que acontece? Nós estamos semeando coisas boas, coisas do reino. E isso nos leva a quê? Isso nos leva a viver coisas excelentes. E quando nós temos esse temor saudável, se podemos chamá-lo dessa forma, acontece o seguinte, conforme fala lá em Provérbios 15:33, esse temor sadio é uma humildade ensinada. É onde nós nos colocamos na nossa posição de humildade e com coração ensinável. Quem teme e busca a Deus, ele vai desenvolver um coração humilde e ensinável. O nosso grande problema é que nós queremos continuar a nossa vida de fé, a nossa jornada de fé, sem temer a Deus da forma certa e sem ter um coração humilde e ensinável. Nós somos levados por um espírito arrogante, e esse mesmo espírito arrogante foi o que derrubou Satanás. Foi o mesmo que fez Caim responder daquela forma para Deus. E foi o mesmo que levou milhões, ou melhor, bilhões de pessoas para a morte eterna. A primeira pessoa que teve o temor errado de Deus é esta aqui, Satanás. Uma pessoa física eu estou falando. Lógico que Satanás era um anjo. Era um ser celeste. Quando nós tememos a Deus, nós nos abrimos para o tratamento dele. Nós estamos humildemente com o coração ensinável. É impossível ajudar alguém ou nós termos uma ação da parte do Espírito Santo de transformação verdadeira se nós não temos um coração cheio do temor de Deus, porque isso vai nos fazer sermos totalmente humildes e ensináveis. E uma pessoa que teme a Deus de verdade, isso vai levar ela a viver uma obediência simples e a prática da palavra. Sem muita coisa, sem desejos grandes, sem querer ser alguém superior aos outros, sem nada disso. Eu quero obedecer e praticar. Eu quero viver
porque eu sei o quanto eu sou amado. Conforme fala lá em Eclesiastes, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, o principal do principal é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é todo dever, é o dever de todo o homem. Agora, que mais para nós o temor representa? O temor do Senhor é uma maneira simples de dizer sobre a nossa confiança. Vamos lá. Falamos de confiança quando estamos falando de temer a Deus. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio que o Senhor guia a minha vida pelos melhores caminhos. É também a palavra que acrescenta, pegando só aqui do meu bloco de notas, a palavra que acrescenta conotação de referência e de reverência, perdão, respeito e admiração. O temor do Senhor é muito diferente do que uma superficialidade em adoração, lisonja ou coisa assim. E agora, essa humildade, isso que muitas pessoas não entendem, não depende do Senhor. Pessoas que falam: Senhor, me torna uma pessoa humilde. Deixa eu falar uma coisa, Deus nunca vai te tornar uma pessoa humilde da forma que deve ser. Por quê? Porque humildade depende de você. Ele te dá o Espírito Santo que te ajuda a ser humilde. Mas tem algumas coisas que o Espírito Santo não pode fazer por nós. O Espírito Santo pode nos conduzir ao arrependimento, mas ele não faz isso por nós. O Espírito Santo pode apontar o orgulho do nosso coração, mas somente uma decisão nossa e uma confissão nossa vai fazer a gente ser humilde. A prática da humildade é uma necessidade fundamental na vida cristã. Quem sabe a gente faça uma série também sobre isso. Já vou até anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. Beleza. Esta humildade não se importa de depender totalmente do Senhor. Esse temor nos leva a uma nova compreensão da realidade de quem Deus é. Eu e você precisamos compreender que o temor do Senhor é tudo que nós precisamos. E para encerrar, eu quero terminar com isto aqui. Se pensamos que podemos viver um só dia das nossas vidas sem nos submetermos ao Senhor, cedendo à sua sabedoria superior e baseando-nos em sua infinita provisão a cada momento, enganamos a nós mesmos e não importa o quão brilhante possamos ser. Desculpa. Não importa o quão brilhante a gente possa ser. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos amou, ele nos fez livre, ele nos perdoou, ele nos capacitou. Mas somente através do temor dele nós vamos poder, eu e você, viver tudo aquilo que ele tem para nós. Tudo aquilo que ele tem para nós. Então, essa é a nossa aula. Estamos iniciando a falar do temor do Senhor e vamos continuar falando nas próximas terças-feiras. E se você está assistindo aí ainda não faz parte da Biblion Club, que essa aula pertence, você é meu convidado. Aqueles que são da Serra Porto Alegre já têm o acesso gratuito aos estudos por ser membro da Seara. Se você não faz parte, mas gostaria de fazer parte da Biblion Club, então você pode fazer a sua inscrição e participar. Você vai ver abaixo no vídeo um link onde você pode adquirir o acesso
para participar enquanto está aqui no YouTube. 7 dias após a aula de hoje, essa aula sai do ar, e aí assim será sucessivamente, ela fica daí só exclusivamente para os membros do clube lá na plataforma, tá bom? Deus abençoe você, eu quero encerrar orando essa aula, e eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor, nós te agradecemos, porque podemos estudar da sua palavra, podemos nessa noite, nesse dia, não importa o momento que cada um esteja assistindo, aprendermos mais sobre o Senhor e sobre as coisas do Senhor. Nos ensine, ó Deus, assim como a sua palavra nos diz, a sermos homens, mulheres que temem o Senhor de todo o coração, com verdadeiro temor, não com terror, com medo, mas sim através de amor e honra, porque reconhecemos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós. Eu peço em nome de Jesus, nos ajude nesse tempo, nesse dia e a cada dia a viver debaixo do seu temor. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima aula.